sentimentos a gente não consegue controlar muito bem, não, a gente não é robô. Aí depende dos nossos animaizinhos na história. A recompensa que ele teria agora é igual a 0, nem tem muita alegria e nem muita raiva, por exemplo. Dentinho, a gente chama um profissional. Oi, meu nome é Cecília Carreiro e esse é o Meu Cachorro e Eu. No vídeo passado, a gente viu a teoria sobre ciúme em cachorro, em gato a gente viu um pouquinho também, e a gente entendeu, se você quiser ver lá, volta lá na teoria, eu vou deixar aqui marcado o vídeo, e aí a gente entendeu mais ou menos como é que funciona em cachorro. E aí, lembrando, né, pra gente hoje, a gente vai falar sobre o que fazer, como identificar e algumas dicas. A gente precisa lembrar dos 3 comportamentos básicos que caracterizam o comportamento de ciúme. Então, tem remover o rival, tem, que no caso vai ser um outro cachorro, que a gente vai tratar, mas também pode ser considerado uma outra pessoa. O segundo comportamento de ciúme é o cachorro, então, tentar separar o responsável, a atenção dele do rival. E o terceiro comportamento do cachorro ciumento é mudar o foco, mudar a atenção para ele mesmo. É isso que ele quer no final das contas. Mas antes, eu preciso sempre deixar muito claro que isso são algumas dicas para ajudar vocês a identificar o comportamento e algumas técnicas que a gente pode fazer em casa, mas sempre a gente precisa ter em mente que a situação pode ser mais grave do que o que a gente imagina. Então, tem que passar pela avaliação de um profissional especialista em comportamento de cão, mas a gente também viu que pode ter problema comportamental de gato relacionado a ciúme. E principalmente se tiver agressividade envolvida, tá? A gente sempre acredita que aqueles dentes vão causar um ferimento grave. E mesmo que seja um cachorro pequenininho, ele não vai me machucar de verdade, mas se o cachorro está chegando a essa estratégia de ter que morder a própria família, ele pode estar passando por um sofrimento interno muito grande. Então, é sempre aconselhável, mesmo a gente tendo esses conhecimentos, para a gente já poder ter um entendimento, a gente também passar por um profissional. E, lembrando, o médico veterinário, mesmo que não seja um comportamentalista, um especialista em comportamento, é sempre bom a gente dar uma visita no médico, pelo menos uma vez por ano, se for adulto, se for mais velhinho, aí a cada 6 meses, para poder ver se não tem alguma questão interna, alguma questão de saúde orgânica, tá? Mas se for necessário usar medicamento e, de fato, chegar à modificação comportamental, no tratamento do problema comportamental, um médico veterinário especialista em comportamento vai ser o mais indicado para recomendar esse medicamento, caso seja necessário. Medicamento, o especialista vai saber recomendar o tipo de medicamento, a dose, então não precisa ter medo, não vai viciar. Medicamento, via de regra, medicamento para mudar comportamento, psiquiátrico, vicia quando é indicado por um profissional que não é especialista, e aí o paciente não precisa daquilo, então aumenta a chance de ele de acabar se viciando, tá? Então não precisa se preocupar se for um especialista. Vocês podem entrar em contato comigo, Meu Cachorro e Eu 1, o numeral 1, @gmail.com, mas sintam-se à vontade também para entrar nesse site aqui, que é da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental, e lá você vai ter uma lista de vários profissionais que são atestadamente especialistas e bons profissionais na área de comportamento. Ai, gente, desculpa, é que esse tufinho de cabelo tá me irritando aqui. Eu tô falando, eu vou, acho que algumas vezes atrapalhar, mas vou tentar focar, tá? É que esse tufinho de cabelo tá me irritando. Mas vamos dar continuidade pro vídeo.
O último recado, antes da gente entrar no assunto de fato, lembrando aquelas coisas de youtuber de sempre, para poder ter mais e mais esses vídeos, para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante. Então deixa seu like, comenta, compartilha nos grupos quem você acha que algum cachorro tem problema de ciúme, tá? Se inscreve, notificação, enfim, tudo aquilo. E aí o Pix eu vou deixar aqui embaixo, é o mesmo e-mail para marcar a consulta. Então eu vou deixar aqui embaixo tudo anotadinho. Esse cabelo realmente, gente, desculpa. Ele vai ter que ficar fazendo essa voltinha, porque ele tá me dando agonia e ou eu faço o vídeo ou eu fico arrumando cabelo. Vamos aceitar que o cabelo vai ficar enchendo a minha paciência e, infelizmente, possivelmente a paciência de vocês. Mas vamos pro que interessa. Tá bom, então a gente viu que o comportamento de ciúme são aqueles três: retirar o rival, separar o responsável do rival e chamar a atenção do responsável para si e não para o rival. E aí, como que a gente primeiro identifica isso no nosso dia a dia? O comportamento de ciúme em cães, ele é muito parecido com o na gente. Então, a gente pode separar em dois grandes grupos. Aqueles comportamentos que se caracterizam com um pouco mais de agressividade, não necessariamente mordendo, mas lembrando, mordida, a gente sempre acredita, então a gente sempre procura um profissional especialista em comportamento canino. E o segundo grupo, que é o da insegurança. Então, em animais, ele vai se caracterizar um pouco mais como isolamento. E isso também não é bom. E é sempre importante lembrar, eu sempre gosto de falar dessa parte, a gente vê muito profissional e muito conteúdo na internet culpando demais as pessoas. E eu sempre gosto de falar disso, porque não é filosofia barata de mesa de bar. A gente só pode caracterizar como culpa: você fez tal coisa errada, no momento que a pessoa tem o conhecimento adequado. E esse é um dos objetivos de eu ter o meu canal. É passar para o maior número de pessoas possível o comportamento certo. A informação certa. O que aquele comportamento está querendo dizer para a gente, de fato. No momento em que você tem esse conhecimento, em você a gente insiste numa prática que não é a melhor, aí a gente pode falar de culpa. Mas na maioria das vezes, e isso eu posso atestar com os meus pacientes, com os responsáveis, a família desse paciente, as pessoas não têm uma informação correta. E mesmo as que procuram profissionais, supostamente profissionais da área, eles recebem informação errada. Então, procurando, nesse site que eu falei para vocês, entrando em contato comigo para uma consulta, aí sim a gente vai poder dizer que você aprendeu, e se você não modificar a sua perspectiva, o seu comportamento, a sua forma de lidar com aquela situação, aí a gente pode falar em culpa. Mas, na maioria das vezes, como eu tinha falado, não dá para a gente dizer que é culpa. No caso de ciúme, mais especificamente, até essa própria característica que eu falei, em seres humanos, na gente, em cachorro, o mesmo sentimento pode provocar em algumas pessoas uma reação mais agressiva, em outras pessoas uma reação mais insegura, de retração. E isso tem a ver com a personalidade. Então, antes da gente começar, existem algumas formas de evitar, sim, mas por mais que você faça tudo certo, com um cachorro vai dar certo, entre aspas, e com outro cachorro não vai dar certo, ele vai desenvolver um ciúme. E aí o que isso diz pra gente? Que os dados mostram que ciúme é um traço relacionado à personalidade, que está muito ligado à insegurança, seja a forma como se expressa. E o que você tem a ver com a personalidade do seu pet? Muito pouco. É o jeito como ele nasceu. Talvez você tenha escolhido lá na ninhada, um mais quietinho, ou o outro mais agitado, que ele me escolheu. Nesse aspecto você pode ter escolhido, mas a personalidade dele é dele, e aí alguns fatores, é claro, vão ajudar a favorecer alguns traços mais positivos, mais negativos, mas às vezes a gente faz tudo certo com um e com o outro acaba dando um resultado completamente diferente. Então, primeiro a gente começa por aí. Mas aí lá no futuro, quando tiver um novo bichinho, então agora já sabendo que tem a ver com a personalidade dele, mas
dependendo do meu jeito de lidar com a situação, aí eu posso piorar uma característica que já é própria daquele indivíduo. Então, como é que eu faço para evitar que eu tenha um outro cachorrinho com ciúme? Lembrar de ser um pouco mais sistemático. Vamos colocar assim. Então, a gente vai distribuir carinho e atenção igualmente. A gente não vai, aquele tá quietinho, então deixa ele quietinho. O outro vem brincar comigo, eu passo 10 horas só brincando com esse. A gente vai evitar isso. Então, o nosso foco vai ser na gente, certo? O tanto de tempo e de disponibilidade de energia emocional que eu tenho para dar para aqueles indivíduos que agora fazem parte da minha família. Agora que eu já tenho essa consciência de que eu primeiro preciso olhar para mim, para depois olhar a necessidade do outro, então aí agora eu vou, nesse tempo que eu tenho disponível todo dia, porque, né, é um prazer ter bicho, então a gente mantém essa relação todo dia. Agora eu vou distribuir esse meu tempo, essa minha energia com os meus bichinhos de maneira igual. Tá? Então eu não vou ignorar, entre aspas, o que está mais quietinho, porque vai me dar menos trabalho. E eu nem vou ficar estimulando uma carência, por exemplo, daquele que fica o tempo todo no meu pé. Então, eu vou meio que tentar equilibrar, poder evitar esse tipo de interpretação desses indivíduos que talvez um esteja recebendo mais do que o outro, e aí eles precisam entrar numa disputa para ver quem que recebe mais carinho ou não. E aí, um grande pulo do gato em relação a comportamento é a emoção, a carga, o valor que a gente dá para aquele comportamento. Então, quando o comportamento acontece e tem uma emoção muito forte associada naquele momento, a chance daquilo se repetir aumenta. E que emoção? Qualquer emoção. Esse é um grande problema dos nossos bichinhos e os comportamentos que a gente não quer que eles façam. Então, às vezes, a gente fica bem quietinho no nosso canto. Quando ele faz uma coisa boa, a gente recompensa com uma emoção ali bem mais ou menos. E aí, quando ele faz uma coisa como, por exemplo, eles estão brigando entre eles, ou cocô no lugar errado, algum comportamento que você não queira, ou latir em excesso, você vem falar, não faça isso e não sei o que, mesmo que seja só a fala, tá? Só a fala já é suficiente. Você está colocando muita emoção naquilo. Então, tanto a gente quanto os nossos bichinhos, a gente vai avaliar o que importa naquela família dessa forma. A gente evita emoções negativas, mas emoções fortes acabam estimulando e moldando o nosso comportamento. Emoção boa ou emoção ruim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, quando o animal lá no comecinho chegou na sua casa e ele está demonstrando esse tipo de disputa, a gente vai ver um videozinho que eu consegui gravar recentemente. O cachorro se coloca no meio. Então, você está fazendo carinho num cachorro tranquilo e aí o ciumento se coloca no meio. Parou a interação nesse momento. Não tem que conversar, não tem que ficar explicando, porque isso você vai adicionando emoção. E aí, inconscientemente, no nosso cérebro e no cérebro dos cachorros, e cientificamente a gente sabe disso, fica registrado que houve um estímulo para aquilo. Então eu vou querer, por mais que momentaneamente tenha um incômodo, mas é uma emoção forte e quando eu estiver entediado, principalmente, eu vou querer qualquer coisa, mesmo que seja uma bronca. Cachorro ciumento ou que tiver, né, apresentando um comportamento que pode futuramente desenvolver um comportamento mais sério de ciúme, eu não vou ficar convencendo esse cachorro a sair do meio. Eu vou parar a interação, não vou interagir com esse cachorro que está ciumento e também não vou continuar com aquele cachorro que é, nesse cenário que a gente está colocando, o potencial rival pelo seu carinho. Porque senão também a gente pode acabar sem querer dizendo, olha,
O problema não é o seu comportamento, o problema é a presença de um outro rival. E aí a gente aumenta a chance de ter um comportamento de agressividade. A gente não quer isso de jeito nenhum. E aí o que a gente faz? A gente para a interação de forma absolutamente neutra. Imagina que nesse momento, na hora que o cachorro vier demonstrando um comportamento de disputar a sua atenção, só se metendo no meio, ou sendo agressivo, rosnando. Imagina que tocou a campainha nesse momento, ou o telefone tocou. Então, você para tudo de uma maneira muito neutra e você vai até a porta. Ou então, você vai atender o telefone de maneira absolutamente neutra. Nada demais aconteceu. E aí, agora você tem que fazer uma coisa bem ativa. Você tem que marcar um tempo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Você olha no relógio, passou aquele tempo, não precisa ser muito, porque nem pra gente precisa ser muito, não é uma questão de tempo, é simplesmente pra gente ter mais claro na nossa cabeça que a gente está separando as situações. Então, eu parei a situação de maneira neutra, olhei no relógio, passaram-se 1, 2 minutos, e aí tá todo mundo calmo no canto, eu ativamente vou ali recompensar aquele comportamento de calma e dar carinho para aqueles dois animais, aqueles 2 cachorros, aqueles 2 gatos, ou gato e cachorro, enfim, o que seja. E aí eu estou recompensando, na verdade antes, né? Aquele comportamento ruim de se meter no meio, de disputa pela atenção, não recebeu nenhum estímulo, 0. Agora, quando eu estava aqui calmo, quietinha no meu canto, me comportando da forma como é saudável para a família, para a gente, para os bichinhos, eu recebi carinho. E todo mundo recebeu carinho. O que isso significa? Significa que aquele comportamento de calma e tranquilidade recebeu um reforço emocional muito positivo, muito forte, e a chance disso se repetir é muito maior. Então é importante, nesse momento que a gente está querendo corrigir ou direcionar, né? Porque nesse caso não necessariamente foi um erro esse animal, a gente ainda está os futuros animais para a gente não ter problema, né? De ciúme, para a gente não criar um ambiente que um animal que seja inseguro acabe desenvolvendo o ciúme. Então, nesse momento, é importante que o animal, o gato, o cachorro, não comece a interação depois dessa interrupção do comportamento provocada por ele que teve um comportamento que a gente considera como negativo, para não poder escalonar para uma coisa pior. Porque lembra o vídeo da semana passada, volta lá, a princípio o ciúme em si só não é um problema. Então, é importante você começar a próxima interação para você deixar claro o que você quer. O que é um comportamento que a gente considera como negativo, não tem recompensa absolutamente nenhuma, porque a gente ainda não tem um problema comportamental, e o comportamento positivo tem uma recompensa muito legal. E essa recompensa é para todo mundo. Então, é essa lógica que a gente quer que o animal entenda quando ele acaba de chegar na nossa família, na nossa casa. Beleza, mas agora o meu cachorro já é ciumento, ele já tem o comportamento de ciúme e é um chato. Ou chega a ser agressivo mesmo. Então, vamos pensar naqueles 3 comportamentos principais que caracterizam o comportamento de ciúme. Primeiro, retirar o rival. Agora é aquele momento. Cuidado se tiver agressividade, principalmente dentinhos estão na área profissional. A gente não sabe até que ponto pode escalonar esse comportamento, porque, inclusive, existe em relação a gente. Então, pode ser uma criança, a gente está vendo bastante caso de problema de agressividade relacionado, são outros tipos de agressividade, mas, enfim, com criança é mais frágil a situação, idoso também. Então, se você acha que não é um problema os seus cachorros se morderem, é um problema, mas pense que pode escalonar para uma situação muito pior, muito grave, em que uma criança ou um idoso pode realmente sair ferido dessa história. Então, cuidado, agressividade. Dentinho, a gente chama um profissional. Outro comportamento que pode ser rosnar. Então, quando você vai interagir
com o que eu estou chamando de rival, o outro cachorro começa a rosnar, começa a vocalizar. Ele pode também empurrar fisicamente. Pode ser com o próprio tronco, pode ser com o focinho, às vezes eles fazem isso. Então, quando você identifica esses comportamentos, você vai interagir com o rival. O outro cachorro rosna, tem outros tipos de vocalização em direção a esse rival, empurra o rival. Então, esse é um comportamento que caracteriza como ciúme. E aí a gente precisa corrigir. Nesse momento, a dica que eu disse para evitar o cachorro desenvolver o comportamento de ciúme vai valer igualzinho. Então, a gente vai anular aquele comportamento emocionalmente falando. Então, a recompensa que ele teria agora é igual a 0. Nem tem muita alegria e nem muita raiva, por exemplo, nem muito de uma emoção positiva, nem muito de uma emoção negativa. A gente vai ficar neutro. Levanta como se estivesse indo atender a campainha, como se estivesse atendendo o telefone, e ignora aquilo. Olha para o relógio, passou 1 minuto, passaram-se 2 minutos, está todo mundo tranquilo? Você ativamente, agora sim, vai fazer carinho nesses 2 indivíduos. Outra dica, nos primeiros dias, então estabelece assim, durante 2 semanas. Durante 2 semanas eu vou nesse horário, nesse momento, na verdade, não um horário, porque aí depende dos nossos animaizinhos na história. Então, existem momentos em que os cachorros estão separados, mesmo que seja um ambiente pequeno. Eles estão separados, cada um está numa caminha, numa parte da casa. E aí, quando o animal ciumento ele estiver sozinho, você não vai interagir com ele. Então, nessa primeira semana, você vai colocar um monte de stickerzinho de lembrete na casa durante 1 semana. Enquanto esse animal ciumento estiver sozinho, você não vai interagir com ele. Na hora que o outro animal que ele considera como um rival aparecer, você vai fazer festa com os 2. Você vai fazer carinho, você vai brincar. Enquanto eles estiverem juntos, você vai fazer essa associação. Quando o ciumento está sozinho, ele não recebe nada. Quando o outro cachorro aparece, começa a ter uma associação positiva. E aí você vai observar, você estabelece. Nessa primeira semana, eu vou ver como que isso funciona. É claro que é uma modificação principalmente sua, do seu comportamento, da sua lembrança, da sua rotina. Então, você vai colocar um monte de aviso na casa para você lembrar. Nessa semana, é difícil mudar a nossa rotina, a gente vai estabelecer 1 semana. Então, eu vou colocar um monte de aviso na casa e vou lembrar. Quando o ciumento estiver sozinho, não faço nada com ele. Quando o rival aparecer, aí tem carinho, tem festa, tem brincadeira, tem tudo de positivo que pode acontecer. Por acaso, esse ciumento teve um comportamento negativo, parou a interação na mesma hora, de novo, de forma neutra, não é para dar bronca, não é para ficar com raiva, não é para ficar triste, demonstrar, né? Os sentimentos a gente não consegue controlar muito bem, não, a gente não é robô, mas não demonstrar, tô falando no sentido de demonstrar. Então você vai neutro, levantar, vai tomar água, vai atender como se tivesse ido à porta, atender alguém, e para a interação. Agora, o segundo comportamento, quando o cachorro ciumento tenta separar você do outro cachorro que ele considera como um rival. O outro, quando eu digo cachorro, entendam o outro gato, a outra pessoa. Então, o principal comportamento é ele se colocar no meio. Não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Lembrando, a gente nunca pode ser tão rígido nessa interpretação, tá? Sempre lembra, aqui eu tô falando de um cachorro que tem um problema comportamental. Isso quer dizer que todos os cachorros, em todas as situações, quando eles se colocam no meio, eles estão querendo ser ciumentos e isso precisa ser corrigido? Não. Aqui eu estou falando especificamente de cachorros que se comportam, têm comportamento de ciúme e que isso está gerando um problema comportamental para você, para ele
e para outro indivíduo. Um cachorro, um gato ou uma pessoa, tá? Então, quando esse cachorro que tem comportamento ciumento se coloca no meio, a gente vai se levantar de novo, de uma forma bem neutra, e a gente vai para outro ambiente, a gente vai fazer outra coisa. E a gente não vai interagir com nenhum dos dois. Nem com o ciumento, para ele não se sentir validado. Opa! Então quer dizer que quando eu separo, eu recebo atenção? Massa. Não, a gente não vai dar atenção nenhuma. E a gente não vai dar atenção nesse momento para o rival, para não correr o risco de cada vez mais o ciumento se sentir na necessidade de disputar a sua atenção. Outro comportamento também que eles podem fazer é você vai fazer carinho no rival e aí eles colocam o focinho. Isso é muito invasivo. Isso dificilmente é um pedido de carinho. Para ele chegar e colocar o focinho, por exemplo, na sua mão, por debaixo da mão, tirando mesmo, isso a gente realmente precisa evitar. Porque ele precisa entender que ele vai receber carinho, ele vai receber atenção de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada. Ele não precisa disputar, ele não precisa retirar do outro, separar você de tudo, de todas as outras interações. Outra possibilidade de, caso seja um quadro mais leve de comportamento de ciúme, se ele se colocar no meio, você pode se levantar e você vai se colocar no meio deles e você vai ficar virado, ou seja, a sua atenção que o ciumento tanto quer vai ficar virada para o animal que é considerado rival, e você vai ficar de costas para o animal que é o ciumento. E aí a atenção que o ciumento tanto queria, na hora que ele pediu dessa forma errada, ele não recebeu, porque você está dando atenção para o outro. Mas é só isso, tá? Você vai se levantar, se colocar no meio e deixar claro que não precisa se colocar no meio, não tem essa disputa. Você não precisa dar atenção para esse cachorro que é considerado o rival. No exemplo de comportamento que eu dei, que é ele tentar tirar a sua mão do outro indivíduo, você vai muito claramente tirar a sua mão. Então, você não vai aceitar, não é ele que está determinando você tirar a sua mão. É você que, de uma forma bem rápida, não precisa ser violenta de novo, a gente não quer nenhuma emoção forte associada, porque a emoção forte tende a manter aquele comportamento. Vai ser de uma forma neutra, mas de uma forma clara. Então, o animal colocou o focinho, você tira a sua mão. De uma maneira rápida. Não tem absolutamente nenhuma outra emoção. É só para deixar claro que você não está querendo aquele tipo de interação, tá? E aí, normalmente, quando a gente faz esses movimentos fechados, inconscientemente para a gente está guardando o nosso corpo. Isso passa uma informação de que você não quer interagir, pelo menos, como a gente está vendo aqui, não interagir daquela forma. E como a gente vai estar numa fase de modificação daquele comportamento, a gente precisa deixar claro o que a gente não quer, para a gente poder também colocar de uma maneira mais fácil o que a gente quer. E essas são as principais dicas para quem tem um cachorro que apresenta comportamento de ciúme, mas sempre lembrando, eu repito isso 1 milhão de vezes se for necessário, se tiver dentinho aparecendo, mostrando de leve, a gente não espera a mordida acontecer. A gente procura um profissional especialista em comportamento de cão, gato, né, no caso de mordida, de arranhão também. Gato aí precisa ter mais conhecimento do gato mesmo. Quem tem gato sabe, é uma outra história. Quem tem medo de gato, né, sempre fala isso, que cachorro tem uma boca e gato tem 5 bocas. É a mais pura verdade. Então, você fecha a boca do gato, vem outras 4 patinhas para te arranhar e tirar uns bons pedaços de você. Então, sempre com esse cuidado de a gente precisa entender, a gente precisa ter conhecimento do que está acontecendo, de onde que vem o comportamento, como que é o comportamento,
porque é a gente que vai modificar de fato dentro da nossa casa, mas a gente precisa sempre ter essa consciência de que talvez o animal esteja em sofrimento, ou talvez a situação possa escalonar para uma situação bastante séria, bastante perigosa. É isso. Então, se tem dúvida, quer saber um pouco mais, comenta aqui embaixo e lembra de sempre se inscreve, notificação, compartilha esse vídeo para cada vez mais a gente viver melhor com os nossos bichinhos. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.